Aleluia. Bom é estar na casa de oração nessa manhã. Amém? Creio que você está aqui tanto quanto eu, porque você foi desafiada pelo Senhor para crescer em Deus, para desenvolver, para alcançar algo que Deus tem ainda para a sua vida nos dias da sua existência aqui na terra. Amém? E eu quero dar continuidade àquilo que já começou ontem à noite. Quem estava aqui ontem à noite, dê um sinalzinho com a sua mão. Glória a Deus. Então você teve a oportunidade ontem de ouvir a pastora Miriam, que foi assim uma palavra de abertura desafiadora, não é? E na sequência a pastora Andréia nos desafiou muito com aquela palavra, nos encorajando a sermos corajosas como Jael, né? Um desafio tão grande para as nossas vidas. E eu quero hoje dar continuidade à nossa conferência, te falando sobre o novo de Deus. Então, se você é como eu, que gosta de anotar e ter as coisas bem organizadas, o tema dessa palavra é o novo de Deus. E eu quero te dar só uma breve introdução, né, sobre o livro de Ruth. É claro e é certo que você conhece, como mulher que lê a palavra, é certo que você conhece sobre o livro de Ruth. E o livro de Ruth trata muito sobre a vida dela, claro, mas trata sobre a vida de Noemi. Então, Noemi, com o seu marido e os seus filhos, moravam em Belém, e Belém é considerada a terra do pão. Mas foi um tempo em que Belém passou por provações, privações, e a terra do pão ficou sem pão. E a privação começou a ser muito grande na terra de Belém. Então Noemi, o seu marido e os seus filhos entenderam da parte deles pessoalmente que deveriam sair de Belém. E então se dirigiram a Moabe. Esse é o resumo da história. Mas você sabe que ao chegar lá em Moabe, a situação não foi muito favorável. E lá aconteceram coisas terríveis com Noemi. Primeiro ela perdeu o marido, depois um filho, depois outro filho. E a vida ficou completamente difícil de ser vivida. E principalmente na cultura israelita, ser viúva era algo muito desfavorável. Então ela estava desfavorecida, extremamente desfavorecida. Ela não tinha mais idade para o casamento, e muito menos para gerar filhos, que pudessem assegurá-la como a cultura ensinava que fosse feito. E a situação ficou muito estranha. E Noemi tomou algumas decisões na vida dela, e é sobre essas decisões que eu creio que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração hoje de manhã. Amém? E o tema dessa conferência é sobre ressignificado. É sobre ressignificação. Então, ressignificação é uma palavra forte, mas muito, muito poderosa, que bem se aplica, ou se bem aplicada, é capaz de ajudar uma pessoa a enxergar e a levar a vida de uma maneira totalmente diferente. Ressignificar é dar outro significado, ou seja, é dar outro sentido a algum acontecimento, principalmente se ele se tratar de um acontecimento altamente negativo. Ressignificar é perceber que nem tudo de ruim que vivemos é tão ruim assim. Já que mesmo se tratando de uma situação difícil, é possível sair muito mais forte dessa situação, tendo a oportunidade de aprender e modificar aquilo que não estava trazendo tanto resultado assim para as nossas vidas e nem para a nossa trajetória de crescimento. É de suma importância que, independentemente de ficarmos tristes com as adversidades que muitas vezes surgem e nos pegam de surpresa, nós encontremos forças no nosso interior, com a ajuda do Espírito Santo, para vislumbrar o novo que o Senhor tem para cada uma de nós. Amém? É muito importante que a gente entenda o significado dessa conferência. É muito importante que a gente entenda o novo que Deus está trazendo para as nossas vidas a partir desses dias.
É muito importante que o nosso ouvido espiritual esteja atento, que o nosso espírito esteja aberto para aquilo que Deus vai fazer. É de suma importância que nós compreendamos isso. E partindo desse princípio da ressignificação, partindo deste princípio de ressignificar, eu quero ver com você alguns princípios da história de Noemi, que é muito importante, que é muito necessário para a nossa vida, no sentido de ressignificar o nosso destino, ressignificar a nossa trajetória de vida. E a primeira coisa, a primeira ação, vamos dizer assim, que se faz necessário que nós façamos, é que nós devemos abrir os ouvidos para ouvirmos o novo de Deus. Abra os seus ouvidos para ouvir o novo de Deus. Quando Noemi estava lá na terra de Moabe, é claro e é certo, é evidente, que ela ainda procurava saber o que acontecia em Belém, o que acontecia na terra do pão. E em Ruth, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Os ouvidos de Noemi se abriram para o novo que Deus agora estava fazendo na casa do pão. Aquilo que estava acontecendo em Belém, os ouvidos dela se abriram. Então eu quero dar um conselho para mim e para você. Independente da situação que eu e você estejamos vivendo, não feche os seus ouvidos. Não feche os seus ouvidos para ouvir daquilo que Deus está fazendo. Para ouvir do mover das águas do Espírito, daquilo que o Senhor está realizando. Se permita ter ouvidos espirituais abertos. Se permita ser conduzida pelo novo de Deus. Se permita ser guiada por Deus. Noemi, mesmo estando naquela terra de dificuldade, terra de morte, de perdas, e ontem, muito bem colocado pela pastora Miriam, ela frisou uma coisa que eu não sei se você prestou atenção, mas no quesito perda, quando ela estava falando, ela usou uma expressão, ela disse que no contexto de perdas, aquelas perdas eram de pessoas que não queriam deixar você. Então é certo, imagino eu, que o marido de Noemi não queria morrer, não queria deixá-la. Seus filhos também não queriam deixá-la. Mas o que acontece é que, infelizmente, isso aconteceu. E Noemi estava passando por dificuldades muito grandes. Eu não sei quais são as dificuldades que você está vivendo. Eu sei as minhas dificuldades. Eu não sei as suas. Eu não sei quantas pessoas você perdeu para a pandemia. Eu não sei quantas lutas foram advindas por causa da pandemia na sua vida. Ou independentemente da pandemia, eu não sei quais são suas lutas. Mas Noemi tinha as delas. Tinha as dela. Noemi tinha as lutas dela e ela sabia muito bem aonde aquelas lutas a apertavam. Só fazendo uma observação para você aqui. Nesse ponto de estar com seus ouvidos abertos para ouvir o novo de Deus, esteja com seus ouvidos abertos não só para ouvir o novo de Deus, para a sua vida, como também para a vida das suas discípulas. Para a vida das mulheres que estão junto com você. Permita que seus ouvidos sejam afiados em Deus para ouvir aquilo que Ele está fazendo. Se permita ser um instrumento para a vida de outras pessoas também. Não só aprenda a ter os seus ouvidos abertos para o mundo espiritual, como ensine outras mulheres a terem seus ouvidos afiados para ouvir o que Deus está fazendo. E Noemi, ela, pela graça do nosso bom Deus, ela abriu seus ouvidos para ouvir o que o Senhor estava fazendo. Ouça, se permita ouvir. Primeira coisa, ouça, abra seus ouvidos para ouvir o que Deus está fazendo. Segunda coisa, reconheça que saiu da casa do pão e precisa retornar.
Rute capítulo 1, versículo 7 diz assim: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas a caminho de volta para a terra de Judá. Primeiramente, Noemi ouviu o que estava acontecendo. Mas a segunda coisa, ela então reconheceu que ela havia saído da casa do pão e que ela precisava retornar. Que ela não estava no lugar que era para ela estar. E deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você saiu? Você, por acaso, saiu de algum lugar que não era para você ter saído? Você saiu de algum lugar que, pela perfeita vontade de Deus, não era para você ter saído? O que você deixou para trás, o que deixou de fazer, que você não deveria ter deixado de fazer? Será que não existem coisas na sua vida que você fazia, que significava, que representava a casa do pão? E que você, por acaso, pode ter deixado de fazer? Quero te dar um exemplo. Como vai a sua vida? Literalmente, eu estou falando da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Seu tempo sozinho com Deus é um jardim secreto, de fato? Aonde o Senhor tem a liberdade de ministrar para ti? Aonde Ele tem a liberdade de falar contigo, daquilo que Ele precisa falar contigo, no teu íntimo, no teu coração? O teu tempo sozinho é um lugar onde você pode literalmente descarregar suas emoções. E Ele pode ver como está a sua alma. De onde você saiu? Será que você não exercia funções, ministérios, atividades das quais você não deveria ter aberto mão? Será que você não saiu de ministérios e de lugares e de circunstâncias e atividades na casa do pão, das quais você não deveria ter saído, porque o Senhor tinha determinado que era para você estar ali, mas por circunstâncias emocionais, por lutas, muitas das vezes de convívio pessoal, de relações interpessoais, você então decidiu sair. Será que era vontade do Senhor que você saísse? Será que era vontade do Senhor que Noemi saísse de Belém? Será que era? Retorne, se caso você saiu, retorne para o centro da perfeita vontade de Deus para a sua vida, senão você nunca vai conseguir ressignificar. Se você saiu de um lugar que você não deveria ter saído, retorne. Faça o caminho de volta. Eu creio sinceramente que muitas das minhas irmãs aqui precisam fazer caminhos de volta. Para que comece um ressignificado de fato na sua vida, você vai precisar ter a humildade de pedir perdão de algumas coisas e pessoas e fazer o caminho de volta. Assim como Noemi entendeu que ela precisava retornar à casa do pão. Terceira coisa, discirna o que ou quem precisa ficar para trás. Perceba claramente, diferencie com clareza, compreenda com clareza quem ou que precisa ter deixado para trás. Olha só o relato de Rute, capítulo 1, dos versículos 8, precisamente, até o 14, diz assim: disse-lhes Noemi: ide, voltai para casa. Voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos ieis de tomardes marido? Não, minhas filhas.
Porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo chorar em alta voz. No entanto, Orfa, com um beijo, se despediu de sua nora. Orfa não fazia parte do novo de Deus para a vida de Noemi. Orfa não fazia parte daquilo que Deus estava planejando para fazer com Noemi. E uma coisa interessante, queridos, que na nossa trajetória de vida, quando a gente vai para algum lugar ou toma alguma decisão que não está tão correta e que a gente precisa fazer o caminho de volta, nós precisamos discernir aquilo que precisa ficar para trás. E eu queria te fazer uma pergunta. Que relacionamentos precisam ficar para trás? Que tipo de relacionamento seu precisa ficar para trás? E aqui, queridos, eu não estou falando, e por favor não me interprete mal nisso aqui que eu vou te dizer. Mas, infelizmente, ao longo da minha caminhada no Senhor, eu percebi alguns casamentos que não foram concebidos no Senhor. Foram casamentos concebidos pura e simplesmente por vontade própria dos então envolvidos. Mesmo que sendo advertidos, não deram ouvidos. E com o passar do tempo se tornou claro que aquele casamento havia sido concebido fora da vontade de Deus. E quando essas pessoas chegavam então para falar conosco, uma coisa a gente deixava muito claro. Agora que esse casamento foi concebido, ele se tornou uma aliança. Agora é seu dever e sua obrigação cavar em Deus um milagre e uma solução para que esse relacionamento seja sarado. Para que ele seja curado. É necessário arrependimento e chegar para Deus. Senhor, eu concebi uma aliança que o Senhor não gostaria que eu tivesse concebido. Use de misericórdia para comigo e me ajude a consertar. Mas aqui eu não estou falando de relacionamentos de casamento precisamente. Mas que relacionamentos de amizade ou de negócios que foram concebidos fora da vontade de Deus que você precisa deixar para trás. Se há algum relacionamento, seja ele emocional, e não estou me referindo a casamento, volto a frisar, relacionamento de negócios ou de amizades que precisam ser deixados para trás, se você quer de fato ressignificar, você tem que deixar para trás. Só que agora eu quero entrar com mais detalhes sobre isso. Que atitudes minhas e suas precisam ser deixadas para trás. Que comportamentos ferinos, ruins, malignos, nossos, precisam ser deixados para trás. Se eu quero ressignificar a minha vida, todo e qualquer comportamento nocivo meu para com qualquer pessoa precisa ser deixado para trás. Se a minha língua, ela não está tão santificada ou azeitada, como a pastora Miriam falou, então essa língua precisa ser ressignificada. Porque a minha e a sua língua foi feita para abençoar e não para maldizer e nem corta-manto de ninguém. Então, se eu quero ressignificar a minha vida, primeira coisa, minha língua precisa ser ressignificada. Eu preciso aprender a abençoar. Da minha boca tem que jorrar água doce, sim. Porque o Cristo que vive em mim e o Espírito que vive em mim para bendizer e para abençoar. Então, se eu quero ressignificar, eu preciso deixar para trás atitudes erradas. Que comportamentos meus precisam ser deixados para trás? Eu tenho algum comportamento nocivo? Eu tenho algum comportamento ruim? Se eu tenho algum comportamento ruim, se eu tenho alguma atitude ruim, eu preciso decidir deixar para trás. Eu tomei alguma decisão que eu preciso revê-la. Se eu tomei uma decisão que eu preciso revê-la,
Se você tomou uma decisão que precisa rever, eu te peço em nome do amor, reveja essa decisão. Porque se essa decisão está interrompendo o perfeito processo de Deus para a sua vida, ela vai continuar te prejudicando. Reveja suas decisões. Reveja suas decisões. Reavalie as suas decisões. Não carregue peso desnecessário. Dê uma olhada na sua vida. O que você está carregando? Qual peso você está carregando que está te prejudicando? Está te tornando mais pesada? Está te tornando agressiva? Está te tornando amarga? Está tirando a doçura de você? Que peso você está carregando que você não consegue mais expressar o perfume de Cristo aonde você chega? Que peso você está carregando que quando você entra num lugar, ao invés de entrar a doce presença do Espírito Santo, aquela presença gostosa que as pessoas dizem, que bom que você chegou. Que bom que você está aqui. Bom e agradável que nós estejamos juntas. Se tem pesos que estão impedindo essas coisas na minha e na sua vida, você deve se desfazer desse peso. Não carregue pesos desnecessários. Quarta coisa, discirna o que ou quem o Senhor levantou para te ajudar. Conheça com precisão, aprenda a distinguir, a entender quem foram as pessoas que o Senhor levantou. Não só quem você ou o que você precisou deixar para trás, mas discirna quem o Senhor tem levantado para te ajudar. Ruth capítulo 1, dos versículos 15 em diante diz assim: porém Ruth se apegou a ela e disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Você já parou para pensar quem é a sua Ruth? Já parou para pensar quem é a pessoa que o Senhor tem levantado para ficar contigo nos momentos bons e nos momentos ruins? Eu sei quem são as minhas Ruths. Eu conheço muito bem quem são as Ruths que Deus levantou na minha vida. E às vezes, essa Ruth, me entenda o que eu vou lhe dizer, é um homem. Às vezes, a sua Ruth vai ser o seu marido. Às vezes, a sua Ruth vai ser o seu pastor. Às vezes, a sua Ruth serão seus filhos, ou um filho em particular. Mas aqui, como nós estamos trabalhando com mulheres, e a nossa igreja, pela graça e bondade de nosso Senhor, nos permitiu conhecer e sermos o MDA, o Senhor tem levantado uma personalidade, uma pessoa maravilhosa chamada discipuladora. Chamada também de pastora. No nosso ministério, as mulheres têm voz, as mulheres falam, elas se expressam. No nosso ministério, o púlpito dá oportunidade para que mulheres preguem, compartilhem daquilo que têm recebido no Senhor. Quem é a sua Ruth? Quem é a pessoa que o Senhor colocou para viver contigo em todas as circunstâncias da tua vida? Será que é uma amiga muito próxima, uma mulher que acredita em ti, que confia em ti? Quem é a tua Ruth? Não desmereça verdadeiras amizades. Não desmereça pessoas que acreditam em você, que confiam em você, que não te julgam quando você erra, mas te ajudam a se levantar. Não desmereça essas pessoas.
Deixa eu falar uma coisa para ti, amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, são tesouros inestimáveis que você não deve afastar de você, você deve trazer profundamente guardada dentro do seu coração, porque foram os tesouros destinados da parte do céu para a sua vida. Se você tem uma Ruth na sua vida, se você já sabe que você tem uma Ruth, tanto quanto eu tenho, dei uma forte salva de palmas para Jesus, porque Ele já colocou uma Ruth ou mais para estarem contigo. Discirna com sabedoria quem o Senhor levantou para te ajudar. Discirna quem é a mulher, ou o homem, ou a pessoa, ou as Ruths que o Senhor tem levantado ao longo da sua vida. Talvez você tenha uma Ruth, que ela foi contigo há anos atrás, mas por circunstâncias da vida, talvez hoje você mora em outra cidade, ou talvez ela mora em outra cidade. Deixa eu te dar uma dica, liga para essa pessoa, expressa teu amor por ela. Nesse tempo de pandemia, eu perdi uma das minhas Ruths. Foi absurdamente, e ainda tem sido, absurdamente de gerir essa perda. Mas no velório, uma das coisas que o meu coração se alegrava tanto é que eu não deixei de abraçar. Eu não deixei de dizer nem o importante, de dizer o quanto aquela pessoa era importante para a minha vida sempre que eu tinha uma oportunidade. Eu não deixei de parabenizá-la no dia do seu aniversário. Eu não deixei de estar com ela, as flores que eu levei. Foi só mais uma flor que eu dei para essa pessoa. Entenda uma coisa. Não deixe para você expressar amizade num túmulo de morte. Expresse seu amor enquanto a pessoa está viva. Porque talvez chegue um tempo que você queira dizer para a sua Ruth, quanto você me ajudou naquele tempo da minha vida. Ou quanto você tem me ajudado hoje, mas num túmulo de morte, ela não vai mais poder ouvir. Ela não vai saber mais se você de fato a admirava. Se você de fato era grata por aquilo que ela tinha feito para você. No túmulo de morte ela não vai saber mais. Descubra quem é a sua Ruth e valorize-a enquanto ela está viva. Amém? Discirna isso com sabedoria. Nunca se esqueça de quem o Senhor tem levantado para te ajudar. Ruth significa amiga, companheira, e também pode significar aquela que é bela de se ver. Deus tem colocado pessoas, eu sei que Deus tem colocado pessoas em sua vida que são belas de se ver, das quais você vai se inspirar, das quais você vai se sentir encorajada a continuar. Então, se o Senhor já tem te ajudado a identificar as suas Ruths, não as afaste, traga-as para mais perto de você. Amém? Quinta coisa, não jogue para o Senhor a culpa de decisões que não foram feitas nele. Ruth capítulo 1, nos versículos 19 a 21 diz assim: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha a conversa de Noemi. Lembra que eu te falei que não era a perfeita vontade de Deus que ela fosse?
Foi uma decisão dela, o livro deixa muito claro que foi uma decisão dela, do seu marido, de ir. Deus não vem com uma palavra de sabedoria, Deus não vem com uma palavra de conhecimento e diz para eles, vão. Não, eles foram porque queriam ir. Eles foram porque tiveram vontade, mas aí quando ela está voltando, ela diz que ela está amarga. Né? Eu sei que talvez tenha aqui algumas irmãs por nome de Mara, mas Mara significa amarga ou amargura. É claro que também, se existe esse nome, precisa de um ressignificado no Senhor. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu estou lhe dizendo é que Noemi chega aqui e diz, olha, o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. O Todo-Poderoso se manifestou contra mim. Deus não estava se manifestando contra Noemi. O Senhor não estava maltratando ela, o Senhor não estava tirando nada dela. Muito pelo contrário, o Senhor a estava atraindo de volta para a casa do pão. Mas ela estava tão amargurada por decisões que ela própria tomou, que agora ela já não sabia mais discernir quem era o culpado da situação. Quantas vezes eu e você tomamos decisões que não foram pautadas no altar, decisões que não foram pautadas diante da perfeita vontade de Deus, tomamos decisão pelo nosso nariz e depois queremos que Deus se responsabilize pelas decisões que o nosso nariz imaturo tomou. E aí achamos, Deus está pesando a mão sobre mim, Deus está me pesando, Deus está me julgando. Será que é Deus? Será que eu não estou colhendo consequências de decisões erradas minhas próprias? Será que eu não estou tomando, do cálice que eu mesmo amarguei? Queridos, precisamos parar com a síndrome de Adão. Adão errou e ele ficou transferindo a culpa. Transferindo a culpa. Até chegar em Deus. Ora, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ora, como se Deus tivesse dado a Adão alguma coisa que não fosse boa. Temos que parar com isso. Noemi estava aqui atribuindo a Deus uma culpa que não era dele. Noemi estava aqui culpando Deus de uma coisa que ele não tinha culpa. Queridos, entendam uma coisa. Noemi precisava voltar. O ressignificar aqui na vida de Noemi era duplo. Ela precisava voltar para onde ela nunca devia ter saído. E quando ela então chegasse no lugar aonde ela tinha precisado voltar, ela precisava prosseguir de onde ela tinha parado. Eu não sei você, se você precisa voltar para um lugar da qual você saiu. Mas se você precisar, volte. E quando você chegar, não fique parada. Prossiga de onde você estagnou. Prossiga, vá para frente. Mesmo que o para frente você tenha que ter dado 2 passos para trás para se reposicionar. Mas uma vez que você se reposicionou em Deus, ande para frente. Trabalhe e seja a mulher que Deus chamou você para ser. Nenhuma de nós aqui somos incapazes. Todas nós temos talentos, dons, habilidades que usadas no Senhor mudarão o destino dessa terra. Nossos filhos foram dados para nós como instrumentos poderosos. Nossos filhos também foram dados para nós como presentes do céu para ir a lugares maiores e mais além de onde nós já fomos. Será que as mulheres que Deus acrescentou na sua vida como discípulas não são flechas que Deus está colocando na tua mão para você afiá-las e lançá-las longe, para que elas se tornem mulheres extravagantemente poderosas em Deus? Talvez você seja o arco, talvez você seja a arqueira, mas é certo, Deus tem dado flechas nas suas mãos. E você precisa saber usá-las. Então não jogue para o Senhor a culpa de decisões que não foram feitas nele. Noemi precisava voltar e ao mesmo tempo, uma vez que chegasse de volta, seguir em frente. Nós precisamos retornar ao propósito para o qual o Senhor nos criou. Independente das lutas,
Independente de quanto Satanás se encarregue todos os dias para dizer para você que você não é perdoada, que você não é curada, que você não é capaz, que você erra muito, que você não sabe falar, que você não sabe se expressar, que você é isso e aquilo. Entenda uma coisa: aquele que te criou com todas as habilidades necessárias para você fazer exatamente aquilo para o qual você foi criada. E não há Satanás e demônio que possa impedir Deus de fazer aquilo que Ele já decidiu fazer em você. Não se permita enganar. Satanás é pai da mentira, e no que ele puder, ele vai dizer: você não pode, você não consegue, não vai dar de você fazer. Você não tem um português tão qualificado. Você não cursou uma faculdade de alto nível. Você não vem de uma família abastada de ensino de qualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Os 12 também não. Os 12 que estiveram com Jesus também não foram educados nas melhores faculdades. Eles também não vieram das famílias mais nobres, mas eles pregaram o evangelho com graça até que nos alcançou, porque eles cumpriram o propósito. Quem é discípula de Jesus aqui, dá um sinalzinho com a sua mão. Se o Senhor fez com os 12, Ele vai fazer conosco também. Amém? Se o Senhor soube moldar um Pedro quente, que não sabia pesar a língua, que não sabia se enquadrar, o Senhor moveu e tornou o Pedro que nós conhecemos. Se o Senhor soube moldar um Paulo, que afligia, matava, torturava, e o transformou em um modelo de Cristo, se o Senhor fez com eles, Ele pode fazer comigo e pode fazer com você. Amém? Então, queridos, não culpe o Senhor por decisões erradas. Se você precisar, volte para o centro da vontade de Deus, de onde você nunca deveria ter saído. Sexta coisa, se permita ser curada em Belém. Belém significa a casa do pão, e trazendo para os nossos dias, significa igreja. Igreja local, casa de oração, lugar onde congregamos. Se permita ser curado em Belém. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 22, diz o seguinte: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da saga da cevada. Chegou no tempo bom. Queridos, a palavra voltar significa shub no hebraico, que refere-se a relações espirituais. Significa voltar a Deus, arrepender-se, voltar-se do mal. Eu não sei do que você precisa voltar. Eu não sei do que você precisa ressignificar. Mas se permita ser curada em Belém. Se permita ser curada aqui, na casa de oração. Se permita ser curada aqui, na igreja, como nós dizemos. A igreja é o corpo, mas isso aqui, o templo, é a casa de oração. Mas nós nos referimos como igreja. Se permita ser curada aqui. Se permita ressignificar seu relacionamento com Deus. Você não pode ser daquelas que congregam só no Dia das Mães, no Natal. Ou não, pastora, mas pelo menos eu toda ceia, todo mês eu estou ali. Você não é convidada, você é filha, você faz parte da casa. Então tenha prazer em congregar todos os dias. Tenha prazer de vir à casa de oração. Tenha prazer de estar no lugar aonde o Senhor tem te chamado. Se permita voltar para o seu jardim. Você consegue ouvir os passos do Senhor lá no seu jardim todos os dias? Se você não consegue mais discernir os passos do Senhor no seu jardim, volte para o seu jardim. Volte para o seu jardim. Volte para o seu relacionamento. Volte para Ele. E a última coisa, abra o seu coração para viver o novo. Ruth capítulo 2, versículo 1 diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido,
senhor de muitos bens. Da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. No novo de Deus, o Senhor tem um Boaz para você. Permita Deus apresentar o seu Boaz. E aqui não necessariamente trata-se de um homem, para algumas será um homem. Mas deixa Deus manifestar o seu Boaz, aquele parente próximo. Aquele que vai ser o seu resgatador. Ruth capítulo de número 4, versículos de 13 a 22 diz assim. Eu amo esse texto. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afirmado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O Senhor tem Davis para serem gerados da tua descendência. Mas você precisa retornar à casa do pão. Ressignificar é transformar experiências negativas em aprendizados. É encontrar nas adversidades forças e motivação para continuar. É enxergar e levar a vida de uma forma leve. É ver nos desafios uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento. É aprender a ser grata nas dificuldades e não se vitimizar e assumir o papel de protagonista da sua própria história. É desenvolver a autoconfiança necessária para seguir em frente. E é ter a humildade de admitir que sozinha não é possível. Amém? Se coloque de pé, por favor. Por isso estamos aqui, para sermos ressignificadas. Feche os seus olhos. Eu quero, nesses pouquinhos minutos que me restam, enquanto o Ministério de Louvor está cantando o vinho novo, eu quero orar que o vinho novo comece a alcançar a sua vida hoje de manhã. Só ouça essa primeira parte dessa música, por favor. E permita que, enquanto o Ministério de Louvor está cantando essa primeira parte, essa música entre como um bálsamo dentro de você.